Hoje vamos falar sobre movimento circular uniforme. Tá? Então, a ideia são dos movimentos circulares que encontramos na natureza. Tá? Então, um corpo que vai estar no movimento circular, o que ele tem? Ele vai ter uma velocidade escalar constante. Vamos colocar aqui. Velocidade escalar constante e uma aceleração escalar constante. Tá? São as duas características de um movimento circular uniforme. Vamos colocar a origem aqui no nosso centro do círculo. E sabemos que a definição de um círculo é o vetor que liga o centro a qualquer ponto, né, da circunferência. E sabemos então que esse vetor aqui, posição, quem que é o módulo dele? É o raio. Né? Então vou colocar aqui R, é o módulo desse vetor, que indica o comprimento dele, que é o raio do nosso círculo. Tá? Esse vetor tangente ao vetor posição, vimos nos vídeos passados que é a velocidade instantânea naquele ponto. Tá? Vamos mostrar que a velocidade não é só vetorial, mas a componente escalar, então vou chamar de simplesmente v, como sendo um módulo do vetor velocidade instantâneo. Então essa aqui é a nossa velocidade escalar. Ela é constante. Ah, mas se a minha velocidade escalar é constante, quer dizer que minha velocidade vetorial também é? Não. Né? Porque o vetor velocidade tem três características. Né? Além da magnitude, tem direção e sentido. Então nesse desenho, nesse instante de tempo, ela está aqui, porém, quando o objeto estiver aqui, ela vai estar apontando para cá. Tá? Então mudou a direção, mudou o sentido, mas a magnitude foi a mesma. Né? Por isso que ela tem a mesma componente escalar. Então, se você seguir essa regra, né, olha, a velocidade determinada em termos do vetor posição. E vimos que elas são tangentes uma à outra. Tá? Então, a aceleração, quando é escrita da seguinte forma, derivada da velocidade com relação ao tempo, também o vetor aceleração estará perpendicular, né, ao vetor velocidade. E nesse caso é a tal conhecida como aceleração centrípeta. Tá? Então vamos mostrar isso daqui em detalhes. Tá? Para isso vamos fazer o nosso sistema aqui de coordenadas. Imagine que isso seja um círculo. Tá? Então qualquer ponto aqui do meu círculo eu posso decompor ele, meu vetor em posição, em uma componente y, uma componente x e uma certa orientação aqui θ. Tá? Então eu posso descrever os meus pontos x, y da trajetória circular, que é toda essa circunferência do círculo, em termos de novas coordenadas. Temos do raio e o ângulo θ. Posição y vai ser r seno θ, que são nada mais que coordenadas polares. Tá? Então, o que acontece quando temos uma velocidade constante? Né? Então, o objeto está deslocando ângulos iguais para mesmo intervalos de tempo. Então, para a velocidade constante, queremos então que ele varre um certo ângulo por uma certa unidade de tempo. Vamos chamar esta velocidade angular, né, a taxa com qual o ângulo está variando, né, podemos escrever em termos de derivada. Então, em vez de posição, o que está variando é o ângulo, já que o raio, por ser um círculo, não está mudando. Tá? Isso aqui será a nossa velocidade angular. Vamos usar o símbolo ômega. Tá? Sabendo que no nosso sistema temos uma velocidade angular constante, podemos achar o ângulo, né, em termos dessa velocidade angular. Tá? Opa, aqui é ΔT que eu usei. Vamos lá mudar. ΔT. Se Δθ vai ser um θ num certo tempo t, né, menos o θ inicial, que eu posso chamar simplesmente de chamar zero, porque eu estou contando a partir desse ponto, ou eu posso chamar até de θ zero, né, vou chamar aqui θ
de t menos θ0. Eu vou ter que meu ΔT vai ser t menos o tempo zero, né, que eu usei como referencial do início do movimento. Essa equação será a posição em qualquer tempo será, passo subtraindo para o lado direito aqui, né? Então vai ser a posição inicial, no tempo t0, mais ômega t. Tá? Porque ΔT é t, porque eu contei o tempo inicial como sendo tempo zero. Tá? Então segue praticamente aquela mesma equação para a posição, com velocidade constante. Ó, x0 mais velocidade t. Então isso aqui é um movimento sem aceleração, tá? Ao longo de uma trajetória ao longo x, componente em uma única dimensão. Vocês podem ver a analogia dessas duas equações. Tá? Mas podemos introduzir aqui, pensar que ele vai dar uma volta inteira. Então, se ele dá uma volta inteira, ele vai executar um giro de equivalente a 2π, né, o ângulo. Tá bom. Então, em 2π, que é o quanto ele varreu de ângulo. Então, se ele completar 2π radianos, né, que é uma volta completa, ele vai fazer isso daqui, é igual a ômega. E qual o tempo que ele vai precisar? Vamos falar que ele precisa de um período, chamado de t. Né? T é o período, que por definição é o tempo que ele leva para retornar à posição original. Tá? Então, essa equação aqui, podemos escrever ela da seguinte forma. Eu posso passar o período dividindo, né? Então, 2π sobre o período é igual à velocidade angular. E essa velocidade angular, eu posso escrever ela em termos de frequência, que também é bem comum. Então, a frequência é 1 sobre o período, né? Então, 2π, 1 sobre período. Então, frequência f. Muitas vezes, no problema, eles podem dar a ideia, né, da velocidade angular em termos do período que ele leva para fazer uma revolução. Ele pode te dar a velocidade angular diretamente, ou ele pode também te dar informação sobre a frequência, né? E as que são as relações entre elas. Então, no vídeo passado, vimos que o movimento, o vetor posição, ele pode ser decomposto em termos de coordenadas ao longo de x e y. E neste caso, a posição x do círculo, vimos lá as coordenadas polares, seria r, seno θ na direção i, mais r cosseno θ na direção y. Opa, aqui é j eu estou usando. Ok, na direção j. E vimos que esse θ, a posição, ela vai ser dada em termos da velocidade angular. Podemos reescrever isso daqui como sendo, né, o vetor posição. O r é comum, vou colocar ele aqui em evidência. Aí vamos ter seno de ômega t na direção i, mais cosseno ômega t na direção j. Tá? Esse r aqui é o raio, tá? É o comprimento do raio do círculo. O vetor velocidade é derivada do vetor posição. E aqui vamos ter uma nova regra de derivadas que vocês não viram antes, tá? Que é a derivada de funções trigonométricas, porque aqui temos seno e cosseno. Então, no caso, a derivada do seno de θ em função do ângulo θ, ela vai ser igual a cosseno θ, e a derivada do cosseno de θ em relação a θ vai ser igual a menos seno de θ. Tudo bem? Isso que vocês podem consultar no apêndice do livro texto. Então, se eu derivar, isso aqui está multiplicando, então continua. Aí a derivada do seno, aí se eu substituo ômega t por θ, eu vou ter a função aqui, em vez de ser seno, vai ser a cosseno. Tá? Mas eu estou derivando em relação a t, e não em relação a θ. Então vamos fazer um outro passo, que é usar a regra da cadeia. Então você deriva a função, depois você deriva o argumento interno, que é o produto de ômega com t, uma constante vezes t. Vai ser simplesmente a constante. Então teremos ômega vezes cosseno de ômega t na direção i, mais, aí vamos ter, vou colocar aqui, deixa eu ver se consigo escrever desse lado, aqui vamos ter a derivada do cosseno é menos seno, então vamos ter menos seno ômega t na direção j.
Aí temos isto que multiplica R ômega. Sabemos que esses produtos aqui vai resultar numa velocidade escalar que vai ser proporcional à frequência angular e o raio, né? Ou seja, se eu tirar o módulo do lado direito e esquerdo, teremos o quê? Teremos que velocidade escalar será igual ao raio vezes a velocidade angular. Tá? Isso aqui a gente pode obter de outro modo também, sem derivar. Vamos fazer ela aqui embaixo para poder ver isso. Vamos ter que a velocidade é distância percorrida, né? Distância percorrida pelo tempo. E vamos falar que vai percorrer uma distância de uma volta completa. Então ele vai fazer 2πr, que é o perímetro de um círculo. Tá? E o tempo que ele leva é um período, t. Se você olhar a definição, quem que é 2π sobre o período? Né? Tá aqui, ó. 2π sobre o período é a velocidade angular. Então isso aqui é igual a ômega vezes o raio, né? Que é a mesma equação aqui. Note que aqui temos a velocidade escalar, enquanto que esta é a velocidade vetorial. Tá? Então, em cada instante de tempo, podemos ver como esse vetor está alterando a sua direção, que depende aqui ó, dessas componentes com cosseno e seno de ômega t. De modo análogo, faremos isso para a aceleração. Né? Então, a aceleração escalar será quem? É a velocidade pelo tempo. Então, a velocidade seria essa variação, né, da velocidade pela variação do tempo. Tá? Então, isso aqui é a velocidade, vou colocar aqui módulo, porque estamos falando de aceleração escalar. E isso daqui, sabemos que, deixa eu fazer o desenho, tá aqui nesse desenho, vou colocar aqui um vetor velocidade aqui, um v de t. Um certo tempo depois, ele vai ter esse v de t aqui, v de t mais dt. E o vetor de deslocamento, então temos esse vetor, v de t. Temos esse outro vetor aqui, que é o v, um tempo t mais, colocar delta t. E esse vetor aqui é o nosso delta v, quanto deslocou o vetor velocidade. E queremos saber justamente esse deslocamento. Então, se para ele ir dessa posição para esta ele andou θ, aqui o vetor variou de θ também. Então, se a gente pega a magnitude do vetor, temos que ΔV, né, esse arco aqui é aproximadamente, né, o vetor velocidade dθ. O módulo desse vetor velocidade dθ. E a gente pode usar isso daqui para achar a aceleração aqui. Ó. Eu vou colocar isso que vai ser aproximadamente o vetor velocidade dθ, e aqui embaixo eu divido por dt. Então vamos ter velocidade, né, escalar, então o módulo do vetor é velocidade escalar, e dθ, dt é ômega. Tá? Então temos que a nossa aceleração escalar ela será a velocidade escalar vezes a velocidade angular. Tá? Podemos fazer isso aqui também por derivadas. A gente só precisa derivar mais uma vez. Né? Então, a aceleração é derivada do vetor velocidade no tempo. Aqui temos o valor da velocidade já, então é só derivar. Então, esse termo aqui que está na frente é constante, ele continua. Agora, esse termo aqui, a derivada do cosseno é menos seno, e pela regra da cadeia vamos ter que derivar aqui dentro, então sai um ômega também. Vou colocar aqui um ômega ao quadrado. Teremos ômega ao quadrado menos, aqui vai ficar cosseno, vai ficar menos seno de ômega t na direção i, e a derivada do menos seno vai ficar, a derivada do seno é o cosseno, com esse menos fica menos cosseno de ômega t na direção j. Tá? Vou só colocar esse menos em evidência, então fica r ômega ao quadrado, aí vamos ter seno de ômega t na direção i mais cosseno de ômega t na direção j. Se a gente olhar,
Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Se a gente olhar aqui, eu acho que eu troquei. Fiz um pequeno erro nesse vídeo, eu vou corrigir futuramente, numa outra versão, mas passou despercebido que a componente x era o cosseno e não seno, tá? Então onde tem cosseno vira seno e seno vira cosseno. Porém, o que eu quero chegar é isso, e não vai alterar o resultado aqui final, que indica que a direção do vetor r é na direção seno i mais o cosseno j. Se a gente olhar aqui a direção da velocidade, da aceleração, ela está na mesma direção do nosso vetor r, posição. Só que com esse sinal menos que está aqui na frente, indica o sentido contrário. Então, se o vetor r ele aponta do centro, né, para fora, o vetor aceleração vai ser de fora para dentro, para cada ponto. Então, ela aponta para o centro do círculo. Por isso que essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, tá? Muitas vezes. E se você tirar o módulo desse vetor, você vai encontrar que a aceleração escalar é r ômega quadrado. Se a gente substitui ômega em termos da velocidade, está aqui, onde coloquei ômega em função da velocidade, aqui, velocidade escalar é igual a ômega r, né? Velocidade escalar é igual a ômega r. Então implica que ômega é igual a velocidade pelo raio. Substituo um desses ômegas aqui, teremos aceleração escalar é igual ao raio vezes ômega, e o outro ômega eu vou escrever em termos de velocidade, velocidade sobre o raio. Aí cancelo o raio, vai ser simplesmente velocidade ômega, que é o que eu tinha escrito aqui antes, né, com a dedução sem a derivada. Tá? Então, essas são as grandezas que vocês precisam entender: aceleração centrípeta, a velocidade e aceleração escalar, né, no movimento circular uniforme, para poder resolver os problemas propostos. Tá bom? Por hoje é só. Até mais.